Olá, tudo bom? É sempre bom te ver por aqui, viu? Olha só, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí, falar um pouco, né, a respeito de número na representação decimal e como fração decimal. Então o autor vai mostrar pra gente, né, vai explicar aqui em detalhes, ó, que qualquer número você pode escrevê-lo na forma de fração decimal ou pode escrevê-lo na forma de representação decimal. Então, são duas maneiras diferentes aí de escrever o mesmo número, ok? Vamos seguir então, ver qual é a proposta do autor aqui, ó. O autor diz aqui no texto, ó, já estudamos nesse módulo que 1 dividido por 10, ó, é uma parte de 10, né? 1 dividido por 10 é igual a 0,1, ok? E ao estudar frações nos anos anteriores, você aprendeu que 1 dividido por 10 também pode ser representado por 1 dividido por 10, dessa forma, né? Então, só para lembrar você que esse daqui, tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui uma setinha menorzinha, ó. Esse traço aqui, ó, da fração que separa o numerador do denominador é como se fosse um símbolo de divisão. É como se fosse esse símbolo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá, ó, 1 dividido por 10, né? Aqui também, ó, é 1 dividido por 10. Esse traço indica uma divisão, tá legal? Então, só para você lembrar, ó, que esse traço aqui, ó, indica, ó lá, indica uma divisão. Então, a fração, na verdade, é uma divisão, ok? Vamos seguir então, ó. Aí o autor segue aqui. Assim, ó, 1 dividido por 10 é igual, vai dar o mesmo valor, né? É a mesma coisa que você falar que é 1/10, que também é igual a esse 1/10 aqui, ó, na forma de fração. Você também lê esse número como 1/10, né? Então, tudo isso daqui, ó, significa 1/10. São três maneiras diferentes de escrever aí o mesmo valor, ok? Ó, aqui aparece o valor como uma divisão, aqui como um número decimal e aqui como uma fração. Três formas diferentes de representar o mesmo número. Aí o autor segue, ó. Da mesma forma, você pode fazer assim, ó. 1 dividido por 10, ou melhor, por 100, você pode ler como 1/100, né? Lembra? No 0 é décimo, no 1 é centésimo. Ah, se é 1/100, eu posso ler assim, ó, escrever assim, representar assim, como uma fração. 1 sobre 100, né? Que é 1/100, tá legal? E ainda, segue aqui, ó. 1 dividido por 1000 vai dar 1/1000, aqui, ó. Se é 1/1000, eu posso escrever 1/1000 assim, ó. 1 em cima e 1000 embaixo, ó, como uma fração. Você viu? Tudo isso aqui vale 1/1000, ok? Aí o autor segue, ó. As frações, olha só que importante, ó. As frações cujos denominadores são 10, 100, 1000, e aí segue 10.000, 100.000, né? Ó, são chamadas frações decimais. Então, essa fração aqui, ó, é uma fração decimal, porque tem 10 embaixo. Essa fração é chamada de fração decimal, porque o denominador tem o 100. Essa daqui também é chamada de fração decimal, porque embaixo é 1000. E essa último caso também é chamada de fração decimal, porque embaixo tem 10.000. Por que é decimal? Ó, começa com 10, tá vendo? Ó? Começa com 10, ó, é decimal, né? Ó, começa com 10. Aqui também, ó, começa com 10, esse começa com 10, esse começa com 10. Então, são todas frações decimais. E aí o autor tem a tabelinha também, os valores, ó. Aqui 1 é a unidade. Se você dividir uma unidade em 10 partes, você vai ter 1/10, né? Se você dividir uma unidade, ó,
em 100 partes, o resultado vai ser 1/100. Se você dividir uma unidade em 1000 partes, você vai ter 1/1000. E finalmente, se você dividir uma unidade em 10.000 partes, você vai ter 1/10 de milésimo. Viu? Fácil, né? Legal, então, ó. Aí o autor segue aqui, ó. Portanto, um número decimal pode ser representado por fração decimal e vice-versa, né? Então, se o número é decimal, olha aqui, ó, que ele está afirmando, o autor. Se o número é decimal, ele pode ser escrito como uma fração decimal e vice-versa. Se você tiver uma fração decimal, você pode escrevê-lo como um número decimal, tá? É isso aqui, ó, que o autor está dizendo, ó. Se você tiver um número decimal, ó, aqui você sabe ver isso aqui, né? 5 décimos. Você pode escrever então como uma fração aqui, ó, 5 décimos, ok? Se você tiver esse número decimal, ó, 75, aqui é décimos, centésimos, 75 centésimos. Ah, você pode escrever assim, 75 centésimos. Ou então esse, ó, 4 milésimos. Ele está como uma fração, tá vendo? Só colocar, circular melhor. Não, eu quero uma borracha, ó. Só circular melhor. Tá aqui, ó. 4 milésimos. Você pode escrever assim, ó, na forma decimal. Ele está como fração, você pode escrever como decimal. E o que está como decimal, você pode escrever como fração. É o mesmo valor. Vai escrever a mesma coisa, só que de forma diferente. Aí, o autor propõe aqui exercício 3. Tenta fazer, vê se você consegue. Se conseguir, legal, né? Você confere aqui o resultado depois. Se você não conseguir, não tem problema. Você acompanha aqui a explicação. Tudo bem? Então tenta fazer aí, 2 minutos, hein? Conseguiu? Legal, então vamos conferir aqui, ó. Qual é a orientação do autor, ó? Escreva, então temos que escrever, ó, escreva as frações decimais como números na representação decimal, ó, decimal. Então, temos que pegar essas frações e escrever como número decimal. Então, vamos lá, ó. Como é que você lê essa fração lá? Como que você lê? 33 décimos? Então, o decimal fica assim, ó. Aqui, parte inteira. Aqui, décimos, né? E aqui seria centésimos, ok? Só que ele quer 33 décimos. Então, vamos corrigir. Ó, 33 décimos. Só para você lembrar, deixa eu colocar aqui as casinhas, ó. Você tinha assim, ó. Unidade, que é a parte inteira. Depois tinha vírgula. Aí vem décimo, centésimo e milésimo. Se você tem aqui, ó, 33, ó, 33 décimos, quer dizer que o 3 último vai parar na casa do décimo, né? Então assim, ó, repetindo, se eu tenho aqui, ó, 33 décimos, significa que esse último 3 aqui, ó, ele vai parar na casa do décimo. Então, vamos lá. Na casa do décimo, eu ponho o 3, o último, e depois o da frente, ó. Não esquece que tem a vírgula aqui, ó, que separa a parte inteira da parte decimal. Então, fica 3,3. Olha lá. Então, 33 décimos, eu posso escrever assim, ó, como 33, como 3,3. Aqui, ó, 3 inteiros e 3 décimos, ou, se eu tirar a vírgula, ele vai ficar como 33 décimos, aqui, ó, 33 décimos, viu? Muito fácil, né? Bom, na letra B, ele tem uma fração. A fração que tem aqui, ó, é 130 centésimos. Ah, 130 centésimos, ok. Então, ó, vamos reforçar. Eu tenho aqui, ó, 130. Se é centésimo, indica que o último zero, aliás, que o zero
né, ó, indica que o zero, ó, esse zero, ele estará na casa do centésimo. Ó, esse zero, ele termina no centésimo, 130 centésimo, quer dizer que esse zero termina no centésimo. Então, bora lá, ó. Vamos apagar a tabelinha para aproveitar aqui, ó. O zero termina no centésimo. Centésimo está aqui, então é o zero. E aí vou encaixando as ordens da frente, ó. 3 e 1. Aqui eu tenho que separar a parte inteira da parte decimal. Olha lá, ficou 1,30. Então, 130 centésimos, você pode escrever assim, ó, como 1,30. É a mesma coisa, tá legal? Ou então, você pode, tá vendo? Quando o zero está no final, ele não tem valor nenhum, ele não é significativo. Você pode até deixar sem o zero e escrever simplesmente assim, ó, 1,3, né? Olha lá, aqui tem 13, né? Ó, 1,3, você pode pôr zero à vontade, tá legal? Então, 130 centésimos pode ser escrito dessa forma aí. Tudo bem? Perfeito? Então, tá legal, ó. Na sequência, o que nós temos aqui, ó? Perdão. O exercício C, como é que você lê? 13 milésimos, não é? Então, se são 13 milésimos, significa que o 3, esse 3zinho aqui, ó, tem que parar na casa dos milésimos. Então, vamos aproveitar a tabelinha aqui do lado para montar esse número na forma decimal, ó. Ele está como fração e quero na forma decimal. Então, o 3 vai na casa dos milésimos. O 3 vai aqui, ó. E aí, vamos colocar 0 até chegar na parte inteira, tá vendo? E aí tem a vírgula aqui, ó. Olha lá, 3 milésimos. Então, dá para escrever esse número que está assim, 13 milésimos na forma de fração, simplesmente assim, ó, 0,003. Tá vendo? Foi legal? Foi fácil? Então tá bom. Vamos ver o exercício D, ó. Só apagar esse daqui para ficar mais limpinho, né? Olha o exercício D. Como é que você lê esse número? Lê pra gente aí. Isso! A letra D você lê como 2019 décimos. Você viu, ó? São décimos. Isso quer dizer que o 9, esse último 9 aqui, ó, ele tem que parar na casa do décimo. Então vamos lá. Apagar esse que eu já usei. E o 9 vai na casa do décimos. Porque eu quero 2019 décimos. Então vamos lá. O 9 vai aqui, ó, na casa do décimo. E aí completa os algarismos da frente, ó. Tem o 1, tem o 0 e tem o 2. Dessa forma, aqui é a parte que separa, com a vírgula, a parte inteira da parte decimal. Então, 219 décimos, eu posso escrever assim, ó, 201,9. Viu? É o mesmo valor. Bem legal, né? Bem fácil, hein? Tá acertando? Parabéns, hein? Que legal. E aí, você acertou? Vamos ver aí como é que ficou? Bora lá ver aí então, ó. Aí também é uma fração, ó. 12.457 milésimos. Você viu que, ó, 4.000, vamos pegar diferente, ó. Vamos pegar assim inteira, tá aqui, ó. Esse é o número, ó. 12.457 mil. Embaixo, então, milésimos. 12.457 milésimos. Isso quer dizer que esse último 7 aqui, tá vendo, ó? Ele tem que parar na casa dos milésimos. Então, vamos apagar e montar na tabelinha que nós temos aqui em cima. Eu só pegar a borracha, ó, e montar esse número, organizar na tabelinha. Lembrando que o 7 tem que ficar na ordem dos milésimos. Então tá aqui, ó. Vamos colocar o 7 na ordem do milésimo e colocar os da frente, ó. 5, 4, 2 e 1. Tá aí, ó. 12.000, ó, aqui põe uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, ó. 12,457 ou 12 inteiros
457 milésimos. Então dá para escrever esse número assim, ó, 12 inteiros e 457 milésimos. Ou então esqueço da vírgula e leio como 12.457 milésimos. Fácil? Legal, hein? Então vamos apagar a tabelinha para a gente usar para o último exercício aqui, que é o F, ó. O que o autor propôs no exercício F? Tá aqui. Ele deu essa fração, ó, 302 décimos e milésimo, ó. Aqui é décimo, aqui é centésimo, aqui é milésimo embaixo e mais um décimo de milésimo. Ah, se é décimo de milésimo, significa que esse 2 aqui do final, tá vendo esse 2, ó, ele tem que parar na ordem dos décimos e milésimos. Então vamos lá. Aumentar a tabelinha aqui, ó. Eu tinha a parte inteira que era a unidade, depois tem o décimo, centésimo e milésimo, e depois nós temos décimo de milésimo. Tá legal? Vamos encaixar então o 7 lá no décimo de milésimo. E vamos preencher para frente, ó. Aqui vem o 5, aqui vem o 4, aqui vem o 2, aqui vem o 1. Aí põe a vírgula na parte inteira. Olha lá. Esse número fica assim. 1,2457, ó. 1,2457. Viu? Fácil, né? Ou então você pode ver sem a vírgula, fica 12.457, aí décimos de milésimos. Foi fácil para você? Foi? Então tá legal, ó. Bom, vamos ver o que tem na sequência aqui, o que o autor está propondo pra gente na sequência aqui, ó. Pera aí, esse aqui já foi feito, né? Já tá em cima, bem observado, hein? Então vamos apagar e fazer o de baixo. Agora é o F, né? Vamos lá. Ainda bem que você lembrou, você tá atento, hein? Isso é legal, é bom sinal, ó. O F são 302 décimos de milésimos, né? Então o 2 vai aqui, ó, no décimo de milésimo, depois tem o 0 e tem o 3, agora sim, ó, 302, e acrescento 0 até chegar na parte inteira, né? Olha lá, então fica 0,0302, legal, fácil, então só completar aqui, ó, 0,0302, ou você pode ler simplesmente, ó, como 302 décimos de milésimos. Fácil, hein? Legal, acertou? Parabéns, hein? Tenta fazer o exercício 2, vê se você consegue preencher a tabela. Depois a gente vem aqui para corrigir, tá? Ó, tá aqui a tabela. Aí o autor diz assim, ó, atenção para a dica, ó, complete o quadro. É para você completar com o que está faltando. Você consegue? Então vai lá. Depois você volta para conferir. Espere 5 minutos, tá bom? Então tá. Conseguiu? Vamos conferir? Bora lá então, ó. Pessoal, o autor está propondo aqui o seguinte. Na primeira coluna, ele está pondo valores na representação fracionária. Depois, na segunda coluna, o mesmo valor, só que você vai escrever de outro jeito. Você vai escrever aí na forma decimal, como uma representação decimal. Depois, você vai pegar esse mesmo valor e vai escrever ele por extenso, ó, tá vendo? Por extenso, ó. Quando pede por extenso, quer dizer, ó, você só vai usar palavras, não pode ter números. Por extenso, ó, por extenso, só pode ter palavras, tá legal? E aí depois, vamos escrever esse mesmo valor, ó, vamos representar, ó, da forma mista. Representação mista desse mesmo valor. O que quer dizer a representação mista? Quer dizer que, ó, vai ter que usar algarismos e usar letras, palavras, números e letras, tá bom? Aí é a representação mista. Então, bora lá. Na primeira linha, o autor mostrou essa fração aqui, ó, 42 centésimos. Na segunda coluna, temos que escrever esse número na forma decimal. Ah, é igual ao exercício anterior. Ah, então é fácil, ó. Na forma decimal, como é que você leu? 42 centésimos.
é só você escrever assim, então, ó. Tem que parar na casa de centésimos, ó. 0,42 esse 42 centésimos. Legal, né? Bem fácil. Na terceira coluna, pede para escrever esse mesmo número, só que por extenso. Se é por extenso, não pode ter números, só letras. Então, vamos pegar essa ferramenta e escrever assim, ó. 40, cadê, ó? Aqui, ó. Vamos escrever como 40, ó. 42, o que que era? 42 centésimos. Muito bem, hein? Parabéns. Tá no caminho certo, né? Agora, na última coluna, o autor quer escrever esse mesmo valor, só que na representação mista. Então, se é mista, você sabe, tem que ter números e tem que ter letras. Então, vamos escrever assim, ó, 43. Pronto, já usei o número. Vou misturar com as letras, ó. Ou melhor, 42, né? 42 centésimos. Aí, ó. Foi fácil, viu? Foi tranquilo, né? A primeira linha. Então tá bom. Vamos ver a segunda? Bora lá ver a segunda, ó. Opa, mudou de página. Na segunda linha, o autor não coloca a representação fracionária, mas ele coloca na representação decimal. Olha lá, 3 décimos. E aí, vamos preencher outras 3 maneiras de escrever esse número. Na primeira coluna, se são 3 décimos, você pode escrever assim, não é? Ó, 3 décimos. Tranquilo. É a mesma coisa, escrito de maneira diferente. Ele já deu a representação decimal. Agora vamos ver por extenso. Por extenso é só usar só letras, não pode ter número, né? Então vai ficar assim, ó, 3 décimos. Bem fácil aí de você resolver o exercício, não foi isso? Então tá legal, ó. Vamos só deixar também maiúsculo igual o de cima, para ficar tudo igual. Foi legal, né? Vamos ver a última coluna? Agora na última coluna, ele quer na forma, na representação mista. Então, vou misturar números com letras. Então, vou fazer assim, ó. Vamos pôr números, né? Número 3, e escrever décimos. Aí, 3 décimos. Foi fácil, hein? Legal, então. Vamos ver a outra linha, ó. Na outra linha, o autor colocou aqui pra gente, já escrito por extenso, pra gente preencher os demais espaços. Então, ele colocou 15 milésimos. Ah, você sabe, 15 milésimos, lá na primeira coluna, vai ficar o 15, né? E o 1000 embaixo, na forma de fração, ó lá. Assim é 15 milésimos, né? Na forma decimal, representação decimal, o 5 tem que parar no milésimo. Então tem que ser 0, a 0 é o décimo, 1 centésimo, 5 milésimo. Olha lá, aqui também está escrito 15 milésimos. A mesma coisa, escrita de formas diferentes. E lá depois, na última coluna, ele quer a escrita mista. Então, vamos lá, na escrita mista, ó. Eu tenho o número 15, então eu coloco 15 e escrevo depois milésimos. Olha lá, 15 milésimos. Foi fácil, não foi? Foi. Então, vamos ver a outra linha, ó. A outra linha está aqui. O autor já deixou essa fração, ó. 725 milésimos. E agora? Como é que escreve isso na forma decimal? Lembra? Se é milésimo, quer dizer que o 5 tem que parar na casinha do milésimo. Então dá para escrever assim, ó. Ou para você não. Vamos pegar o lápis, ó. Dá para escrever assim, ó. 725 milésimos quer dizer, ó, que aqui é o milésimo, aqui o centésimo, aqui o décimo, aqui a parte inteira. Olha lá, a parte inteira separa com a vírgula. Dá para escrever 725 milésimos assim, 0,725, ok? Ou 725 milésimos. Agora, escrever esse número por extenso. Então vamos lá, ó. 7, são 7? São 700. Tá aí, ó.
725, o que era lá? Milésimos, viu? Foi fácil, né? Por extenso, eu só uso letras. Na última coluna, é que o autor pede para escrever agora na forma mista. Então, eu vou misturar 725 em números, depois ponho letras, ó. 725 milésimos. Essa é a escrita mista. Fácil? Legal? Então tá bom. A outra coluna, ou melhor, a outra linha, o que ela tem pra gente, ó? O autor já deixou aqui 7, ó. Se fosse aqui era décimos, centésimos, milésimos. 7 milésimos. Na forma fracionária é fácil, né? 7 milésimos, ó. É só escrever 7 em cima e 1000 embaixo, ó lá. 7 milésimos. Que fácil, hein? Agora por extenso, como é que fica aqui, ó? Bora lá fazer, ó. 7, não, dete não, né, ó. 7 milésimos. Você viu? Foi fácil? É só arrumar aqui? Então vamos arrumar. 7 milésimos. Muito tranquilo, hein? Essa é a forma escrita por extenso, representação por extenso. Agora, a representação mista, aqui na última coluna. Põe o número 7 para misturar, é mista, e mistura com letras. Fica 7 milésimos. Viu? Foi fácil, foi tranquilo? Que bom! Vamos então ver a última linha. O que o autor tem para a gente, ó? O autor colocou aqui a escrita mista, ó. Ó lá, 2 inteiros. Vamos pegar essa ferramenta aqui para mostrar para você, ó. Ele colocou 2 inteiros e 7 décimos, viu? Ah, se o 7, ó, se são 7 décimos, quer dizer que vai parar no décimo. 2 inteiros e 7 décimos é fácil, né? Na escrita decimal, por extenso primeiro, então vamos lá. Por extenso, como é que escreve isso? Usando só letras, ó. Aí tá por extenso, ó. 2 inteiros e 7, não pode ter número, 7 décimos. Essa é a escrita por extenso, né? Agora, vamos ver como é que ficou na forma decimal, ó. 2 inteiros e 7 décimos, é fácil, olha aqui, ó. Dá para escrever assim, ó, cadê o lápis, ó? 2 inteiros e 7 décimos, viu? Bem fácil, né? Uma unidade depois da vírgula são décimos. Só acertar esse 7 aí que eu fui arrumar, ficou mais feio ainda, ó. Então, 2, ó, vírgula 7 são 2 inteiros e 7 décimos. E na fração, como é que escreve isso? 2 inteiros e 7 décimos. E agora? Vamos lá? Ó, em fração, aqui, ó, olha esse aqui de cima. Quantos, ó, peraí, não, que era borracha, ó. Esse aqui de cima, ó, na escrita decimal, tem quantos algarismos depois da vírgula? Só um? Se é só um algarismo, ó, quer dizer que embaixo vai ficar 10, tá vendo, ó? Porque é décimo, né? Então ficou mais fácil, ó. Sabemos então que é décimo. Então, 2 inteiros e 7 décimos, sabemos que embaixo é 10. Então coloca lá o traço da fração de divisão, já sabe que embaixo é 10, né? Então, e coloca em cima sem a vírgula, ó lá, 27. Porque aqui, ó, eu tenho, aqui são décimos, e aqui é a unidade, a parte inteira. Se eu não ler a vírgula, se eu esquecer da vírgula, eu vou ler como 27 décimos. Então tá aqui, ó, na fração, 27 décimos. E legal? Fácil, né? Bem tranquilo então, hein? Vamos ver a sequência? O que o autor tem na sequência pra gente, ó? Tem um texto aqui e aborda mais uma escrita diferente aí dos números, ó. Você viu que na atividade anterior você tinha o número escrito na forma fracionária e depois na forma decimal. Aqui o autor está incluindo mais uma, que é a porcentagem, tá vendo, ó? Então assim, número
na representação decimal e fração decimal. Ou seja, você agora vai aprender a pegar um número que está na forma de porcentagem, escrever como número decimal, ou, perdão, como número decimal, né? Ou escreveu na forma de fração. E também o contrário, pegar uma fração, escrever como número decimal, ou melhor, como porcentagem, ou como número decimal. E eu também aqui, o número decimal também, ó, você pode escrevê-lo como uma porcentagem ou como uma fração. Então, são várias maneiras de escrever aí. Agora o autor põe aqui a terceira forma, então. Porcentagem na forma decimal e na forma de fração, fracionária. Vamos ver. O autor tem um texto aqui, ó. Os números na representação decimal e as frações decimais também podem representar porcentagens. Olha o que ele diz, ó. Números na representação decimal ou fração, né, ou frações decimais também pode representar porcentagens. Então, dá para escrever as porcentagens nesse formato de número decimal, né, ou fracionário. Segue o texto, ó, o autor continua. Cadê? Vamos lá, ó. Dados expressos na forma de porcentagem são utilizados em textos, gráficos e tabelas. E você provavelmente se lembra, por exemplo, de que 30% representa 30 em cada 100. Ou seja, ó, 30% quer dizer que você vai pegar 30 de cada 100 partes que você tiver. Tá legal? E 30%, está dizendo aqui, dá para você escrever assim, ó, na forma decimal. Até o 3, só para confirmar aqui, ó, né? Por que é decimal? Vamos voltar aqui, ó. Se você escrever aqui, ó, e for até o 3, não ficou legal esse cara. Vamos apagar e fazer outro, ó. Esse número aqui, ó, 0,3. Se ele parar aqui, seria 3 décimos, né? Foi até aqui, ó, 30 centésimos, não é verdade? Então tá lá, ou 30%. Foi até o centésimo, é por cento, né? Dá para ver esse número aqui como 30 centésimos. Muito bem. Seguindo aqui, o autor põe assim agora. Vamos aprofundar o estudo das diferentes representações de um mesmo número, explorando o texto a seguir. Então ele está dizendo, olha, nós vamos explorar agora, vamos aprofundar o estudo desses números, né, de forma de potência, explorando o texto. Então vamos lá ver o texto, ó. Quase todo o lixo eletrônico do Brasil é descartado de maneira errada. 18 meses é o tempo médio de vida de um smartphone. Conforme o novo aparelho chega às lojas, outros tantos são aposentados. E assim, o que era um artigo quase fundamental vira um problema. Chegou novo, o que você faz com os velhos, né? Virou um problema aí. Aí segue o autor, ó. O mesmo acontece com computadores, televisores, videogames e câmeras fotográficas. No final, sobram 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico todo ano. Então, todo ano sobra aí 44,7 milhões de toneladas, hein? É muita coisa de sujeira, né? É muito lixo eletrônico. Isso aqui ainda, ó, o equivalente a 4,5 mil torres Eiffel. Olha só, esse lixo eletrônico dá para comparar a 4.500 torres Eiffel. É grande demais, hein? Aí o autor segue. Apesar de um estudo com números de 2016 ter demonstrado que o reaproveitamento do material descartado naquele ano poderia render 240 bilhões de reais em todo o planeta, apenas 20% do lixo eletrônico do planeta é reciclado. Nossa, era muito dinheiro, hein? Podia render 240 bilhões de reais. E só 20% desse dinheiro é aproveitado. Quase nada, né?
Bom, aí ele segue. Por aqui, somente 3%. Então, no Brasil, são só 3% que é reaproveitado aí, né? Enquanto o mundo está em 20%. O autor segue. 3% são coletados de forma adequada. Ele segue, ó. O governo da Noruega explica como consegue dar um destino apropriado para 74% dos equipamentos descartados, mesmo sendo um dos líderes mundiais na produção relativa desse tipo de resíduo, com 27 kg por habitante por ano. Então, assim, os noruegueses já produzem, né, todo ano cerca de 27 quilos para cada pessoa. É muito lixo, né, para cada pessoa, se é só lixo eletrônico, hein? E está dizendo aqui, né, na sequência agora, ó, tá dizendo assim, ó, dizendo que não existe segredo, hein? O pessoal da Noruega reaproveita muito lixo, né? Esse lixo eletrônico, e diz assim, ó, não existe segredo para fazer isso. Olha só, hein? Aí segue o texto. Até a metade da década de 1990, 90% do lixo eletrônico era alocado em aterros sanitários, incinerados ou realizados sem tratamento, expondo as pessoas aos perigosos produtos químicos. Então, ó, esses aparelhos aqui, né, eletrônicos, ó, que agora viraram lixo, eles são produtos químicos, não pode ser descartado em qualquer lugar. Tem que ter um local apropriado para levar esse material quando você não quiser mais, ok? Bom, aí o autor segue aqui, ó. Isso começou a mudar no final daquela década, quando o governo local começou a implementar regulamentações que obrigam a indústria e importadores, que é a maioria por lá, a coletar baterias e eletrônicos velhos dos computadores que não os querem mais, ou melhor, dos consumidores que não os querem mais, sem custos. Para isso, as companhias firmam parcerias com empresas especializadas, que são minuciosamente reguladas e inspecionadas pelo órgão ambiental norueguês. Junto com os municípios, são os responsáveis por instalar pontos de coletas, comunicar à população, cuidar do armazenamento e encaminhar para a reciclagem. Tá, então, feito isso, o que o autor tem na próxima página? Já chegou aqui em exercícios, hein? Então vamos lá. O que o autor pede aqui, ó? No texto aparecem 4 dados percentuais. Assinale-os. Vamos ver. Já assinalamos, não foi? Foi, ó. Cadê, ó? Apareceu aqui no texto, ó. 20%. Tá, já pintei de azul, né? Já sinalizei. 3% já assinalei. 74% e 90%. Então tá aí. Mandou sinalizar os 4 aí. Então os 4 sinalizados. Era só isso? O que o autor pede aqui, ó? No texto aparecem 4 dados percentuais. Assinale-os, né? Pronto. Depois segue. Represente-os na malha quadriculada. Então temos que representar aquelas porcentagens na malha quadriculada. E depois, ó, e escreva a representação fracionária e decimal de cada um deles. Então, são 4 porcentagens. Primeiro, vamos assinalar. Já assinalamos. Depois, representá-los na malha. Vamos fazer isso agora. E depois escrever esse número na forma fracionária e na forma decimal. Então vamos lá, ó. Qual é a primeira porcentagem que aparece lá? Foi aqui, ó, 20%. Então, vamos lá, ó. Escrita percentual, já lemos, né? 20%. É só escrever o 20 e usar o símbolo de porcentagem. Tá aí, ó, 20%. Como é que fica esse valor na forma fracionária?
não é 20%? Então já está dizendo, ó, que embaixo é 100. Para poder ficar 20%, é porque embaixo é 100. E coloca o 20 em cima. Está aí, 20%. Olha só, quantas maneiras você representar o mesmo número, hein? Depois ele pede na escrita decimal, ó. 20% é porcento, tem 2 zeros, tá vendo? Tem que ficar com 2 casas depois da vírgula, 2 ordens decimais. Então 20%, ó, 20% é isso, ó. Eu tenho 0, que é a parte inteira, tenho 20, até aqui é décimo, né? Se é por cento, tem que ter 2 casas decimais. Tá aí. Aqui está escrito 20% também, só que na forma decimal. Foi fácil, né? Foi bem tranquilo, hein? Vamos ver o próximo? Quando tiver 0 no final, se você preferir, você não precisa nem colocar, tá? Você pode fazer só assim, ó. Ou 0,2. Porque o 0 aqui no final, depois da vírgula, ele não faz sentido, né? Não tem significado. Ele não é significativo. Vamos ver o outro? Olha aqui o B, ó. Não, tem que fazer na malha ainda, né? Ó, como é que eu faço a malha? De cada 100 quadradinhos da malha, eu vou pintar 20. Essa malha, ela tem 100 quadradinhos. Confere comigo, ó. A primeira linha tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 na primeira linha, 10 na segunda são 20, 30, 40, e aí segue 50, 60, 70, 80, 90, até chegar em 100. Tá legal? Então essa malha já tem 100 quadradinhos. Aí é só pintar, então, a parte que me interessa. Quantos que me interessam desses 100? Todos? Não, ó. Só me interessa 20 desses 100. Então vamos pintar 20. Vamos pegar aqui essa ferramenta que dá para pintar melhor. Ó, pegar um pouquinho mais grosso. 20%, tenho que pegar 20 quadradinhos do 100. Então, vamos lá. Pintar 20, ó. Aqui é 10, né? Ó. E pinta mais 10 embaixo. Pronto, ó lá. Pintamos, representamos aqui na tabela, nessa malha, a porcentagem de 20%. Pintamos 20 dos 100 quadradinhos que a gente tinha aí. Fácil, né? Tranquilo? Vamos ver o B então? Bora lá ver o B, ó. O B, qual foi a segunda porcentagem que apareceu lá, você lembra? Foi o 75%, não foi? Foi, acho que foi. Vamos conferir, ó. Apareceu 20%. Não, 3%, ó, depois de 3%. Então, vamos pegar 3% aqui no B, ó. Na malha aqui do exercício B, 3%. Então, escrita percentual, você já sabe. Se é em porcentagem, só escrever assim, ó. Não é essa ferramenta, a ferramenta errada. Essa ferramenta, ó, 3%. Usa o símbolo de porcentagem, né? Tá na escrita percentual. Na fracionária, já falou que são 3%. Parecendo 5, né? Vamos arrumar aqui, ó. Já falou que são 3%. Então, 100 é embaixo, ó. Então, se é por cento, é porque embaixo é o 100. E quem está em cima, 3. Aqui, ó. 3%, eu escrevo dessa forma. Muito fácil, né? E na forma decimal? Forma decimal, 3% vai ter que ter 2 casas decimais. Então fica assim, ó. Essa é a parte inteira, né? Se eu colocar aqui é a parte decimal e aqui é a parte centesimal, ó, 3%. Assim a gente vê também 0,3 é o mesmo valor. Fácil, né? 3% dá para escrever como 0,03. Aqui tem 2 zeros, então aqui são 2 casas decimais, 2 casas após a vírgula. Vamos pintar a malha? Bora lá, ó. Para representar isso daí na malha, você viu, ó, de cada 100 quadradinhos da malha, eu quero pintar 3. Essa malha tem 100 quadradinhos. Então, vamos só pintar 3 ali. Vamos lá? Vamos pintar 3 aqui, ó. Aqui, eu começo daqui, ó. 1, 2, 3. Tá aí, ó. Pintamos
representamos na malha 3%. Que fácil, hein? Quero até fazer mais. Tenta fazer o D, vê se você consegue. E aí depois você volta para conferir. Tá legal? Tem o C? Então faz o C e o D. Ó, faz o C e depois o D. Vê se você consegue. Ah, a outra porcentagem que apareceu, pegamos 20%, pegamos 3%, depois aparece 74%, não é? Vamos conferir? Ó, 20%, 3%, 74%. Então é isso mesmo, ó. Nesse daqui, ele pede a escrita percentual, é só copiar de lá, né? Ó, 74%. Tá aqui. Se é por cento, para escrever em fração fica fácil, porque é só colocar o 100 embaixo. Olha lá, ó. E em cima fica 74. Tá vendo, ó? Esse número aqui é 74%. Muito fácil, hein? E na escrita decimal? Você já falou que é 74%, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, esse vai ser um algarismo, esse vai ser outro. Já tem os 2. Então, põe um 0, olha lá, parte inteira e depois a parte decimal. Então, fica 74 centésimos, desse jeito. Fácil, hein? E na malha, como é que fica? Ah, na malha. Na malha também é tranquilo, ó. Porque você vai, ó, dos 100 quadradinhos que tem lá, você tem que pintar 74. Então, bora lá pintar os 74, ó. Aqui, ó. 74, então, você pinta 74 quadradinhos, ó. Aqui tem 10, mais 10, 20, ó. Depois 30, tá aí, 40, temos que chegar em 74, ó, 40, 50, 60, 70, ó, representamos 70%. Como é 74, então tem que pintar mais 4, ó, 1, 2, 3, 4, é isso aí, ó, representamos aqui 74%. Foi fácil, né? Foi tranquilo. Pintamos 74 das 100 que a gente tinha lá. E aí o exercício E. Vê se você encara. Lá, qual era a última porcentagem que tinha lá? Das 4, era 90%, né? Isso, legal. Então, escrita percentual já está lá no texto, ó. É 90%. Dá para escrever esse valor de forma diferente? Dá para escrever como uma fração. Se é 90%, já está indicando que embaixo, ó, tem que ter o 100. E aí põe o 90 em cima. Viu? Muito fácil, ó lá. 90%. E na escrita decimal, como é que fica? 94% são 2 zeros. Significa 2 algarismos depois da vírgula. Então fica assim, ó, 0. Se eu pôr o 9 aqui, vai virar 9 décimos. Mas como é 90, né, ó, nós vamos pôr o 0 no final. Fica décimos e centésimos. Então, 0,90 significa 90%. Foi legal? Foi fácil? Então tá bom, hein? Ah, faltou pintar a malha, né, ó. Na malha você já sabe. De cada 100 quadradinhos que tiver lá, você vai pintar 90. Porque isso aqui é 90%. Então, ele fica mais ou menos assim, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. 90%, tenho que pintar 9 desse daqui de 10, ó. Aqui tem 10, depois 20, 30, 40, não é? Isso, depois 50, e aí depois 60, 70, tá chegando, hein? 70, depois 80 e depois 90. Olha lá, pintamos 9 conjuntinhos desse, né? Cada um tinha 10, ó. Pintamos 90% aí da malha. Viu? Foi legal? Foi fácil, né? O que o autor tem na sequência? Vamos ver? Bora lá ver então, ó. Na sequência, o autor deve estar propondo mais alguns exercícios, né? Esse foi o número 1. Vamos ver se tem mais alguma coisa, ó. Cadê? Aqui, o 2. Tenta resolver você
o 2, o 3 e o 4. Vê se você consegue. Se você conseguir, legal, parabéns, está no caminho certo, hein? Depois você só confere aqui. Agora, se você não conseguiu, você acompanha a resolução, tá? Vou esperar você fazer. Vai lá e volta. Voltou? Tudo bem? Vamos ver então? Bora lá ver, ó. Qual é a missão? O que o autor colocou pra gente, ó? Represente, ó. No segundo exercício, representar é escrever. Represente as porcentagens a seguir em fração. Então, ó, temos que escrever a porcentagem a seguir em fração. Mas não é só fração, ó. E em número decimal. Então, é o que fizemos em cima no primeiro exercício. A mesma coisa, né? Só não tem a malha. Vamos escrever como fração e depois como número decimal. Então, vamos lá, ó. A fração está aqui. 40%. O nome já fala. Para escrever 40% em fração, se é 40%, já está falando que embaixo é o 100, porque é por cento. E aí você põe o 40 em cima. Olha lá. Ficou 40%. Viu? Essa é a forma fracionária. Na forma decimal, o que você pode fazer? Ó, 40%, você sabe. Se aqui tem 2 zeros, ó, vão ficar 2 casas depois da vírgula. 2 ordens decimais. Então fica assim, ó. 0, aqui seria 4 décimos, né? Aqui 40 centésimos, então 40 por 100 centésimos, olha lá. Parte fracionária e a parte decimal. Fácil? Legal? Então vamos ver a B? Bora lá, ó. A B está em porcentagem, 75%. Então, já falou que é por cento. Então vamos colocar embaixo 100. Olha lá. É 75%? Então é por 100. Põe o 100 embaixo. E em cima, você põe o 75. Aí, isso é 75%, né? Na forma fracionária. Em fração, é 100, é por 100. Tem que ter 2 casas decimais. Então fica, ó, 0,75. Equivale a 75%. Foi fácil, hein? Vamos ver a C? Bora ver a C, ó. No C, o valor é 125%. É por cento? Então, na fração, o baixo vai ficar 100. Olha lá. E em cima eu escrevo 125. Que fácil! Escreveu a porcentagem como fração. Ficou 125% sobre 100, né? E, para escrever esse número, na forma fracionária, o número ficou 125, ó, que é a parte de cima. Se é para ficar por 100, tem que ficar 2 casas decimais, ó, 1, 2. Aqui vai a vírgula. Então, 1 inteiro e 25 centésimos. Se eu tirar a vírgula, fica 125 centésimos, né? Então, 125% pode ser escrito como 1,25. Fácil? Foi tranquilo? Porque se é por cento, ó, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Muito bem, parabéns se estiver acertando. Vamos ver a sequência? Ó, terceiro exercício, tenta fazer aí. A missão assim, ó. Na sua cidade, existem locais adequados para o descarte de lixo eletrônico? Depois, como? Aqui é a primeira pergunta. Depois, como você analisa essa situação? Como você analisa? Então, são 2 perguntas aí e é muito pessoal, né? Depende da cidade que você mora. Tem cidade que não tem local adequado para você descartar esse material. É que aqui onde eu moro, aqui tem. Então, vou responder por mim. Mas é uma resposta pessoal. A sua pode ser diferente, né? Dependendo da cidade que você está aí, ó. Vamos usar essa ferramenta mesmo para escrever aqui então, ó. Na sua cidade existem locais adequados? Sim. Primeira resposta é sim. E a segunda resposta qual que é? Qual é a pergunta? E como você analisa? Sim. Eu acho ótimo, na verdade, né? Eu acho ótimo ter espaço para descartar esse material. Eu acho ótimo, né? Vírgula. E entendo
Olha lá, entendo que deveriam ser criados, entendo não, né? E entendo, aqui arrumar aqui, ó, e entendo que deveriam ser criados mais espaços como esse, ó, criados mais espaços como esse, né? Mais espaços para descartar o material eletrônico aí, né? Porque tem muita química nesse material. Tá aí, essa é pessoal, eu respondi assim, a sua pode ser diferente. De repente na sua cidade não tem esse espaço. Pesquisa aí na internet na sua cidade se tem espaço adequado para você descartar esse material, né? E a quarta questão, você consegue? Olha lá, ó. Ah, também é pessoal, é como você, tá vendo, ó? É pessoal, né? Como você relaciona, olha a pergunta, hein? Como você relaciona o descarte do lixo eletrônico com a questão ambiental? E aí? É pessoal, é como você relaciona. Eu vou pôr a minha resposta. A sua pode ser diferente, ó. Como é que eu relaciono o descarte do lixo eletrônico com a questão ambiental? É o seguinte, né, ó. O lixo eletrônico nunca, ó, o lixo eletrônico nunca deverá ser descartado, ó, ser descartado em qualquer lugar, em qualquer lugar, certo? Por que não? Porque, ó, pois poderia, ó, pois poderia prejudicar, isso, prejudicar o meio ambiente. E se prejudica o meio ambiente, também prejudicaria você, tá certo? Essa é a minha questão, aí minha resposta. Você pode fazer a sua diferente, né? Se você relaciona aí de forma diferente o descarte do lixo eletrônico, onde ele vai ser jogado, com a questão ambiental. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da minha explicação. Se gostou, deixa um like aí pra gente. Se estiver inscrito no nosso canal, valeu, obrigado. Se não tiver inscrito, aproveita aí para se inscrever, tá legal? Um grande abraço e até a próxima.